vezes. Eu tô muito nervoso. Eu ia falar assim, Daniel, bota a mão no meu coração pra tu ver quanto tá acelerado isso aqui, velho. Eu vi que você tava tremendo, eu vi. Eu tô tremendo aqui. Tá louco, velho. Bom, é um privilégio imenso ser pego de surpresa, tanto pelo diácono da casa e o pastor da casa. É um privilégio pregar um pouco, falar um pouco do que Deus tem colocado no meu coração, na verdade, daquilo que eu venho vivendo em família, em comunidade. Daniel, pelo amor de Deus, bota um fundo, senão eu vou ficar maluco aqui. Vou fazer isso. Eu vou me perder, eu vou ficar ansioso. Eu já estou ansioso. Bom, eu queria orar por vocês. Acho que é necessário isso, fazer uma oração. Você tá rindo, né? Que eu tô me lascando aqui e você tá se divertindo. Muito feliz, Os dois, né? Os dois estão se divertindo, cara. Bom, feche seus olhos, curva essa cabeça, põe a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é detentor de toda a sabedoria, de toda a vida, nós rogamos ao Senhor para que o Senhor cubra o nosso coração, a nossa cabeça com sabedoria e revelação do alto, Deus. Nós pedimos, Senhor Jesus, para que todo sofisma, para que tudo que não provém do seu coração, Senhor, sai de nosso meio agora em nome de Jesus. Nós temos olhos somente para o Senhor, somente para Ti, Cristo Jesus. Rendemos honra e graças ao Senhor, Deus. Nós pedimos para que o Senhor converta o nosso coração mais uma vez. Essa oração que nós rogamos ao Senhor e levantamos a Ti, Deus, em Teu nome. Amém. Amém. Eu queria começar falando um pouco sobre o tema Deus dos órfãos. Tá dando para me ouvir? Perfeitamente? Então, primeiramente eu quero pedir um pouco mais de paciência, porque eu não sou nada mestral, eu não sou nada teólogo, eu estou aprendendo um caminho, eu tenho pastores incríveis, eu tenho um discipulador incrível, que está na minha casa há uma semana, já não aguento mais. Mas é um privilégio... Não, a minha casa. Mas é um privilégio imenso falar um pouco do que eu tenho aprendido com a igreja. E não digo isso Dani e Daniel... Dani e Daniel, Pedro e Dani e toda a igreja. Pedro também, Mari, Guga, agora a nossa nova membra, Márcia. Membro. Obrigado. Enfim, eu queria começar contando uma história para vocês de um menino. E esse menino, na verdade, vou falar de mim no caso. Que não teve espaço, não teve tanto amor, não teve paciência de pessoas, que teve que aprender com a vida. E eu me lembro de quando eu tinha 5 anos de idade e minha casa sempre estava cheia de pessoas, sempre meus pais fazendo todo esse trabalho de comunidade, pregando evangelho, cantando canções. Eu sou muito fã do David Keelan e muito fã também do Antônio Cirilo, porque minha casa, eu sempre ouvia isso. Eu tinha um CD do Casa de Davi, não sei quem conhece, que simplesmente era da mulher, né, que vai aos pés de Jesus, lava com as lágrimas, enxuga com os cabelos. Eu olhava aquilo ali e eu falei, meu Deus do céu, mano, o que é isso aqui, velho? Então, eu sempre tive esse contato com a igreja, com música, e sempre foi assim, mano. Só que um tempo as coisas mudaram, né? Sabe aquela... Vou descer, mano, que eu gosto de ficar aqui. Não. Vai. Mano. Isso vai pro YouTube não, né? Vai. Não vai, né? Não, mano. Não vai. Então, sabe aquela família tradicional brasileira, cristã? Todo domingo tá na igreja, passa o dia inteiro na igreja, simplesmente minha família. Só que se você pegar eu não sei matematicamente
a porcentagem, mas se você vê, a família brasileira ela é totalmente disfuncional, cara. Seja ela cristã ou não. Ela é extremamente disfuncional. Você cresce dentro de um contexto, seja ele qualquer religião. Eu vou centralizar mais no cristianismo, tá? Então você cresce dentro de um contexto cristão e aí tudo muda, né? Tipo, você pensa que vai ser mil maravilhas, só que você não tem um pai presente, você não tem uma mãe presente, talvez você seja dado como uma ovelha negra da casa. Não ia disso. Nossa. Como ovelha negra da casa. E aí o tempo passa e você se torna uma criança disfuncional, um adolescente disfuncional, um jovem disfuncional e um adulto disfuncional. E a minha história, ela começa dentro desse trecho, dentro do cristianismo, mas tendo um pai agressor, tendo uma mãe que teve que criar... Somos 4, né? Hoje em dia somos 3 contando comigo, porque o meu irmão faleceu faz um ano, mais ou menos, 1 ano e tantos meses. E aí, uma mãe que sofreu muito na vida, cria de Madureira, você conhece, teve que batalhar muito, teve que lutar muito pelos seus filhos, enfim. Então eu cresci dentro dessa arquitetura, vou colocar assim, né? Só que eu vi meu pai, vou falar um pouco, né, para um lado um pouco mais pesado. Vi meu pai trair minha mãe, vi meu pai sendo um agressor, e a vida foi se passando. Eu fui crescendo como um jovem muito rebelde, assim. Mas eu não quero ficar só no campo das ideias e das palavras. Acho que é necessário, né? Começar com Bíblia, senão Daniel e Pedro vão cortar o meu pescoço. Eu não quero isso pra minha vida, não. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Pedro, pode colocar aqui, porque acho que eu esqueci de baixar a versão. Coloca Salmo 68. Abra comigo aí, Salmo 68, verso 6. 6, não 6. 6. Isso, Salmo 68, verso 6. Como eu falei para vocês, o título dessa pregação é Deus dos órfãos. E o tema central agora é o tópico 1. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Na verdade, serei breve, porque eu não tenho tantas ideias. Então, o tópico 1 é órfão. Eu vou começar, antes de ler, muito obrigado. Antes de ler, eu vou falar do sentido figurado da palavra órfão, né? Deixado ao abandono, abandonado, desamparado, carente ou privado de algo, falta, vazio. Então, todo esse panorama que eu dei um pouco da minha história é reflexo do sentido figurado da palavra mesmo, sabe? Tipo, eu vivi isso. Mas vamos lá. Salmo 68, verso 6. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Bom, como eu iniciei falando da minha vida, antes da gente ser submerso por esse texto, eu vou dar continuidade e aí a gente vai criando uma casinha, né? E aí eu cresci como um cara rebelde, sem amparo, sem um pai, sem uma mãe. Então eu fui vivendo de forma solitária, sabe? De forma sem objetivo, sem uma vida, sem algo central, um objetivo na vida. Eu lembro que em 2018, na verdade, a vida foi se passando, eu fui crescendo, fui um adolescente minguado, sabe?
diferente de tudo. E aí, eu com 16 anos, eu saí de casa e fui viver a vida. Então, eu vou descer um pouco mais o nível, porque acho que é legal me expor um pouco mais, assim. Eu não tenho problema com isso, né? Então, eu vivi uma vida totalmente de prostituição mesmo, cara, sabe? Tipo, sincerão, assim, o baixo escalão do baixo escalão. Porque isso era muito reflexo do que eu via o meu pai fazendo. Entende? A vida que o meu pai tinha. Então, todo o reflexo paternal fluía em mim, mano. Era nítido. Daniel me conheceu nessa fase, Pedro também. Então, fui dado a isso. Eu encontrei, na verdade, um amparo dentro de tudo isso. Se você pegar um jovem da favela, vou dar um exemplo. Pega um jovem da favela, da Cidade de Deus. O que ele tem? Assim, se ele não tiver uma base familiar, o que esse jovem tem? Drogas, bandidagem, luxúria, é tudo que ele tem. O pai e a mãe daquele que é órfão vai ser algo que é reflexo do próprio pai ou da mãe, da família. Isso é nítido. Tá fazendo sentido até aqui? Então eu fui vivendo essa vida. Eu simplesmente fui dado a essas questões, né? E eu parei pra pensar um dia e falei, caramba, mano, será que eu tô indo pro lado certo? O que tá vendo que nada dá certo, sabe? O que acontece que eu não sou amado, que eu não sou acolhido, que eu não sou visto por alguém, e eu não conheço esse amor que as pessoas falam de um Deus ou de alguém, de uma pessoa. Não sabia o que era isso. E aí você, sem tudo isso, você passa a ser um cara totalmente desapegado, mano. Totalmente irresponsável, tanto com a sua vida, tanto com a vida do próximo. Pra quem não sabe, eu tenho uma filha de 5 anos. Tenho. Uma filha de 5 anos, ela se chama Rubi. Daqui a pouco ela vem pra cá, tá vendo uma estrutura. E, cara, acho que eu vou falar sobre isso aqui, é importante. Quando eu completei 19 anos, eu encerrei a escola pelo Enseja. E aí, porque eu sofria muito bullying, mano, muito bullying, muito racismo na escola. O Guga sabe como é a escola pública do Rio de Janeiro, é pesado, mano, é pesado, é sinistro. E aí, eu era taxado de tudo quanto é nome, assim, né? E eu briguei na escola com o menino lá e a bandidagem desceu. Tipo, uma tropa assim que cercou a escola, eu não tinha pra onde fugir assim. E aí foi por isso que concluí o ensino médio por meio da prova, por meio do Enseja. Beleza. E aí eu conheci a Thalia, que é a mãe da Rubi. E ela é amiga, assim, amigona mesmo, tá ligado? Tipo, de conversar, trocar ideia. E ficamos. A primeira ficada eu tive a Rubi. E aí eu me perdi assim na vida, perdi contato com ela, não tive mais contato com a Thalia. Nessa época eu tava morando na casa do Luan. E aí um belo dia um amigo meu me manda mensagem no Facebook e fala, uma tal de Thalia tá te procurando e tal. Aí eu falei, que Thalia, mano? Thalia, quem é Thalia? Aí eu lembrei da Thalia e tal. E aí fui atrás dela e ela contou que eu tinha uma filha. Isso foi um baque pra mim, assim, mano, extremamente forte, assim. Caramba, eu sou pai, mano, como assim, velho? Como assim? Isso é mentira, mano. Como é que seu pai quer me dar golpe de barriga isso aqui, mano? Não é possível. E aí... Nossa, eu tô falando muito aí, que vício de linguagem horroroso, mano. Eu lembro que isso foi um baque. Comecei a conversar com o Luan sobre isso, contei a história pra ele. E ele falou, cara, vai ver o que é. Vai conversar, vai trocar ideia. E eu conheci a Rubi quando ela tinha quase 2 anos de idade. Ela escondeu a gravidez
E eu não sabia muito o que fazer, não tinha um norte assim. O cara que realmente não tem uma base familiar, o cara que não tem uma estrutura de pai, de mãe, uma boa base, ele não tem nada, ele não vai saber administrar uma vida familiar, a sua própria vida, não vai saber administrar a sua paternidade a respeito dos seus filhos. E eu não estou fazendo uma pregação aqui de paternidade e olhar o Dani como, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Não é sobre isso. Eu estou centralizando a paternidade para Deus, não ao homem. Tá fazendo sentido até aí? Eu não sabia o que fazer, cara. Cara, o que é ser pai? Eu não tive isso, não sei o que é. E aí a gente entra nesse ponto do abandono, do cara que não tem nada, mas encontra algo que a partir desse momento você encontra tudo. E eu queria ler algumas anotações, eu acho legal. Pedro me ajudou, então não é justo não falar delas. O que é prosperidade? Vamos lá para 2 Coríntios 6, 10. E aí a gente vai entrar no tópico 3. Porque o tópico 2 a gente falou de terra árida, da rebeldia, né? Dessa falta de responsabilidade, dessa falta de alguém para te ajudar a administrar a sua vida. Só para a gente não perder os pontos, antes de nós lermos 2 Coríntios, quando a gente lê esse verso de Salmo 68, está escrito assim: os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Porque, cara, para pensar, mano. Se você é alguém que teve oportunidade de encontrar Jesus e você perde tudo e simplesmente você abandona isso. E eu tô falando de encontrar Jesus de maneira verdadeira, genuína, cara. Alguém te apresenta, alguém te leva ao aprisco de Deus e aí fala assim pra você, mano, isso aqui é um pasto pra você. Esse aqui é o lugar que você vai prosperar. E simplesmente você não quer isso, cara. Isso realmente você vai ser levado a um lugar de terra árida. É inevitável isso. É inevitável. O Pedro contou uma história de uma certa menina. E essa menina foi numa missão que eles foram. É Piauí, né? Piauí? E essa menina seria ajudada por nós, só que ela simplesmente não quis. Acho que se sentiu insegura de alguma forma. Não vou expor os nomes aqui. E simplesmente ela, o Dani, toda a igreja deu um braço a ela, só que aconteceu algo e ela não quis. Negou algumas coisas e não quis vir. Mano, eu parei pra refletir, sabe? Eu falei, caramba, mano. Eu tive essa oportunidade. Eu realmente caí nesse lugar de reflexão, meu Deus, cara. Porque é muito parecido com o que aconteceu comigo. Quando eu vim pra São Paulo não tinha nada, encontrei o Dani, morava no Jabaquara, e aí ele me tirou de lá, a família do Daniel, eles me tiraram de lá, me deram uma casa, me deram um teto, o que comer. Teve momentos sim que eu joguei isso fora, mas eu parei pra pensar, meu Deus, cara, o que eu faria nesse momento, mano? O que eu poderia fazer, sabe? Se você perder, o Dani fala muito sobre isso, a janela da oportunidade, você perde tudo, cara. Você cai nesse lugar de autossuficiência também. É o que eu quero dizer. Se nós perdermos a janela das oportunidades, nós caímos nesse sentimento egóico, tá ligado? Entende?
Isso é muito duro. Isso é um lugar de rebeldia. Isso é cair numa terra árida. Se Deus está fazendo algo, está se movendo para me tirar de um lugar seco e simplesmente eu nego isso, eu estou sendo rebelde, mano. Simplesmente eu estou olhando mais para a força do meu braço, para aquilo que eu consigo fazer, do que, caramba, me humilhar, cara, ser humilhado pelo Senhor. E eu não digo isso de forma leviana. Deus nos humilha assim, mano, com a sua bondade e misericórdia. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus nos humilha, mano. Nos humilha. E se você acha que essa bondade não é pra você, você tá sendo rebelde, mano, também. Dá pra entender o que eu quero dizer? Tá fazendo sentido? Eu tô com medo do Daniel. Então nós não podemos perder o Senhor de vista de nenhuma maneira, mano. Se alguém pega na sua mão e te leva para um lugar de prosperidade, é o que vamos ler agora, simplesmente a gente perde tudo e cai nesse lugar de rebeldia, porque a gente decidiu não olhar para aquilo que o Senhor quer fazer e decidiu olhar, mano, eu não quero isso aqui porque, sei lá, não confio, não quero, eu prefiro fazer sozinho, tenho medo de não acontecer nada, tenho medo das pessoas. Frustrações nos levam a um lugar de terra árida, mano. Não tem jeito. Tá fazendo sentido? Vamos ler 2 Coríntios 3:10. Pois o que anteriormente era glorioso já não tem glória em comparação com a glória superior. Não é isso não. 6:10. Isso aí. Isso. Eu tô aqui, gente, nesse... 2 Coríntios 6:10. Isso. Eu já tava aqui, amém. Uau, Davi! Uau! Isso aí, nada a ver, cara. Tudo fora de contexto. Aí depois o Daniel. E aí, mano? Esse texto fora de contexto aí, Deus. Que isso? Aí, boa. Cara, esse texto foi algo que o Pedro trouxe e eu fiquei assim, mano, realmente. 2 Coríntios 6:10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É sobre isso. Eu não tinha nada, meu amigo. Eu não tenho nada. Digo de material, eu não tenho nada. Eu moro numa casa que a Lucinda me deu, muitas aspas. Passei fome e a igreja me deu de comer. Não tive amor, mas recebi amor. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo, mas vamos lá. Nós não temos nada, mano. Mas tudo que temos é o único Deus, mano. Deus é o bom Pai, Deus é misericordioso. Deus é um amigo fiel que não vai te desamparar. Meu companheiro sublime tu és, quão doces são suas palavras para mim. Pastor da minha alma. Sim. Vamos lá, alguém. Talvez não seja a melhor pregação que você já ouviu na sua vida, mas eu tô colocando meu coração para fora aqui, velho.
A prosperidade não é algo material. Prosperidade não é algo material, Gustavo. Não é material. Prosperidade não é algo material, Márcia. Prosperidade não é algo material, Bruna. Não é. O único amigo que é próspero em bondade, em riqueza, em amor é o próprio Deus. Pai dos órfãos e das viúvas. Eu saí do Rio de Janeiro, da Cidade de Deus, vim pra cá. Não fui amparado pela minha família, mas eu encontrei a família de Deus. E na família de Deus eu pude ser amado, sou compreendido, sou exortado, sou alinhado, mas sou amado. Não tenho casa, não tenho... Se você for na minha casa, está em construção. O Pedro tá lá comigo. Cara, sabe o que é muito divertido? Ter o Pedro na minha casa. Passando um mau perrengue, mas tá lá. Tem dias que eu quero ficar sozinho, mas é muito importante ter o Pedro. Deus faz o solitário habitar em família. Eternamente. Eternamente. Vamos lá, mano. Eternamente. Gustavo, você encontrou uma casa, mano. Você encontrou uma família. Márcia, você encontrou uma casa. Você encontrou uma família, Márcia. Talvez você tentou por muitos anos encontrar um porto seguro, mas eu te digo que hoje Deus faz com que você habite em família. Deus te tira de um lugar de solidão e hoje te põe em família. Gustavo, Deus hoje te tira de um lugar de solidão e te coloca em família. Amor em Foco, hoje Deus tira você de um lugar de solidão e te põe em família. Eis aqui um farol onde Deus vem cintilando e chamando órfãos, viúvas, crianças, idosos, jovens, mulheres, mendigos. Amor em Foco não é somente um nome, é uma vida. É o que nós vivemos. Perturbamos uns aos outros? Sim. Esse é o nosso carro-chefe. Mas não há nada mais precioso que amar uns aos outros. Atos 2:42. E permaneceram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E repartindo seus bens de casa em casa, conforme a necessidade de cada um. Esse é o único texto que eu gravei na minha vida. Se você perguntar outros textos, eu não vou lembrar. Porque realmente eu fui acertado por Deus com esse texto e hoje eu vivo isso. Deus é misericordioso em todo o tempo, mano. A misericórdia de Deus se renova a cada dia, a cada manhã. Acho que eu não tenho mais nada a dizer agora. Acho que Deus já fez o suficiente aqui. E para não ficar somente na minha vida, o último ponto é Messias órfão. 2 momentos que Jesus foi órfão: na barriga de Maria, porque ele foi rejeitado por José, e na cruz. Eu não preciso dizer mais nada. Mais nada. Eu queria convidar você a
fechar os seus olhos. Hoje a gente não vai tocar nenhuma música. Acho que é importante a gente manejar um pouco em consciência. Ó Deus, ó Espírito Santo, dobre-nos com seu amor arrebatador, Senhor Jesus. Dobre-nos, Senhor Jesus, com seu amor, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós rogamos ao Senhor, dobra-nos, Senhor, com o seu amor. O Senhor faz hoje um convite à igreja a ir ao seu encontro, a ir ao seu pasto, Senhor Jesus. Deus, eu oro para que o Senhor tome o coração de cada um aqui, Deus, inclusive o meu, Deus. Deus, nós damos o nosso coração ao Senhor agora, Senhor Jesus. Deus, muito obrigado porque o Senhor faz o solitário habitar em família. O Senhor faz o perdido encontrar uma casa, Senhor Jesus. Nada temos, Senhor, mas possuímos tudo. Nada temos, Senhor Jesus, mas possuímos tudo. E o que possuímos é o próprio Senhor, a família de Deus, a sua família, Senhor Jesus. Deus, eis aqui sua Betânia, Senhor Jesus. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo. Cristo é tudo que o Senhor pode nos dar, Senhor Jesus. Nós não queremos nada a não ser Cristo, Senhor Jesus. Nada a não ser você, Cristo Jesus. Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossa casa, Senhor Jesus, em nossa igreja. Rendemos graça ao Senhor, em teu nome. Amém. Deus é